Bom dia, meu nome é Leonardo Lopes e você está no Filosofia e Fé Cristã. Como tratamos nos últimos dois episódios estamos considerando a obra de Colin Brown, Filosofia e Fé Cristã, e tratando em torno desse livro, dessa complicada relação que há entre filosofia e fé cristã. No último episódio, nós tratamos de uma apresentação do livro, inclusive nos seus aspectos técnicos, e hoje vamos continuar na parte da introdução. É um momento, sobretudo, para se estudar o livro e, como eu falei, sempre permeado por lembranças minhas da época da graduação. Então, não é propriamente uma exegese de texto, mas o texto é um guia norteador. Sempre conforme foi falado antes, norteado fundamentalmente pelas Sagradas Escrituras. Muito bem, então continuando aqui na parte da introdução, na página 12, e aí no áudio passado eu indiquei qual é a versão que tenho do livro, é a segunda edição, e continuando, segunda edição de 2007. E continuando então, na página 12 tem uma explicação de o porquê da escolha deste livro. Então ele diz aqui, vou citar o texto: o alvo deste livro é fazer um levantamento dos principais pensadores e movimentos intelectuais do pensamento ocidental nestes últimos 1000 anos, tendo em vista uma demonstração de como afetam a fé cristã, a crença cristã. Foi escrito do ponto de vista de alguém que é profundamente comprometido com a fé cristã, embora não tenha sido a minha intenção, em primeira instância, participar da polêmica e da apologética. Não procurei construir uma arma que abatesse com um só tiro toda oposição à fé cristã. Essa explicação dele é bem importante, e mais importante ainda, e honesto que se fale aqui, não se trata, pois, do que estamos fazendo aqui, de uma exegese do texto. Em se fazendo uma exegese do texto, tem que se levar esse ponto em que foi colocado aqui, e que não é, em primeira instância, uma intenção do autor participar da polêmica e da apologética. Muito embora um pouco mais à frente, ainda na página 12, ele fala, e aí é onde creio que eu me insiro, como qualquer leitor. Vou ler o que ele colocou um pouco mais à frente. É inevitável que um empreendimento como este tenha um certo sabor de quem é quem. Isto é intencional. Então, embora não seja em primeira instância o objetivo dele participar de uma polêmica, de uma apologética, de uma defesa combativa no sentido de mostrar este pensador tem que ser combatido porque ele falou isso, isso e aquilo outro, combatido no campo das ideias, obviamente, mas ele também indica que essa dimensão de se perguntar quem é intencional. Porque, obviamente, ao cristão, ao conhecimento de um determinado filósofo e de seu pensamento, percebe-se em que sentido se distancia ou se aproxima das Sagradas Escrituras, das verdades da Escritura. Então, há um pouco essa dimensão de se perguntar quem é quem, e isso é intencional. O objetivo principal aqui, como se falou, desses áudios, é analisarmos o pensamento desses pensadores, e aí tomando o texto não como uma exegese,
imediata, embora não se possa fugir disso, mas como um texto guia, norteador, que vai nos indicando os filósofos, em ordem propriamente não só cronológica, mas também por escolas de pensamento e por períodos históricos, e, ao mesmo tempo, a indicação que é própria do autor, que obviamente é muito mais abalizado para falar do assunto do que eu, porque aqui a minha intenção é apenas fazer um esforço de entendimento e compartilhar isso com outras pessoas que possam vir a contribuir com um debate saudável de ideias, que, como eu já indiquei em áudios anteriores, muitas vezes falta na academia, ou porque se considera assunto de segunda ordem, ou porque se considera como sendo um assunto estranho ao filosófico. E aí, no áudio anterior, a gente refletiu um pouco sobre se seria realmente estranho levar o ambiente da fé para o ambiente da assim chamada racionalidade filosófica. Mas, então, é por isso que esses áudios eles têm uma indicação de serem voltados mais a estudantes cristãos do ensino médio, que até pela própria idade, adolescência, ainda não tem toda uma base argumentativa e talvez até mesmo apologética, de conhecimento mesmo das escrituras, de confrontar no campo das ideias certos tipos de argumentações que muitas vezes surgem em sala de aula. Assim como isto que foi falado anteriormente, dentro da dimensão da academia, seja ela de filosofia ou não. Muitas vezes o assunto não é nem tratado porque é considerado assunto de segunda ordem, não é filosofia, fé é do campo da teologia, estamos num curso de filosofia, deixemos de lado. Seria basicamente o alvo. Dito isso, ainda na introdução, partindo aqui já para um campo um pouco mais propriamente histórico, da história da filosofia, da história do pensamento, da história do pensamento cristão, nós temos que o autor colocou que a reflexão de que se seria ou não um casamento entre filosofia e fé cristã. E ele mesmo chega à conclusão de que se é um casamento bem complicado, que a rigor não é ideal e muito menos em certas circunstâncias pode ser considerado um casamento. E isso é bem próprio, bem caracterizado no início da igreja primitiva, no período ainda chamado de patrística, ou dos pais da igreja, porque nós tínhamos lados opostos combatendo. Ora, dizendo que a filosofia era algo útil à fé cristã, ora dizendo que não, que a filosofia era a raiz de heresias. Por exemplo, na igreja primitiva nós tínhamos Justino Marte, que nasceu em 100, no ano 100, e faleceu no ano 165 depois de Cristo. Assim como Clemente de Alexandria, nasceu no ano 150 e morreu no ano 215. Eles diziam que muitos pagãos tinham ido à fé cristã a partir da filosofia. Tinham, pois, uma visão positiva da filosofia. Chegavam a afirmar também, de uma forma geral, que, assim como o que tinha sido o Antigo Testamento para os judeus, ou seja, uma preparação para o advento de Cristo, assim também a filosofia seria uma preparação para os gregos, no sentido de que poderia vir a levar a Cristo. Então, nesse sentido, haveria uma visão positiva em ambos os autores. Aqui eu lembro, por exemplo, Agostinho de Hipona,
que vem nos dizer que a filosofia grega ela é a antessala da fé cristã, né? Uma frase famosa também de Agostinho que nos diz que os gregos chegaram às portas do céu, mas não conseguiram entrar, justamente porque lhes faltava a noção do Logos encarnado, a mediação. Bom, mas também temos autores que tratam a filosofia em termos bastante negativos. Por exemplo, Tertuliano. Tertuliano nasceu em 160 e morreu em 220. Para ele, a filosofia, frequentemente, era raiz de heresias. E ele dizia que a sabedoria secular, sem a fé, aí eu cito o texto aqui do Brown, jamais poderia trazer o homem a um conhecimento de Cristo. Nós podemos lembrar, por exemplo, e acredito que Tertuliano estava muito embasado nesse texto, Colossenses 2,8, em que o apóstolo Paulo diz: cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Muito bem. A minha postura com relação a essa questão é que a filosofia ela é importante e é por isso que eu a continuo estudando. Mas ela é uma imagem do cristianismo. E creio que nós podemos perceber isso muito bem na filosofia de Agostinho. Em Agostinho de Hipona existe uma doutrina, que é a doutrina cristã. E essa doutrina, ela é acessada pela fé. Nesse sentido, eu não preciso propriamente de filosofia para crer. Há uma frase de C.S. Lewis, por exemplo, que eu acho bem significativa, que diz que Deus não se faz de filósofo para uma lavadeira. Quer dizer, se Deus precisasse de filosofia para que as pessoas viessem a crer, não é assim, não é? Muitas pessoas nunca nem aprenderam a ler e, no entanto, creem. E todos nós conhecemos pessoas que têm uma fé muito forte, muito firmada na palavra e que mal sabem ler. Mas porque escutaram a palavra, a fé vem pelo ouvir, porque creram e porque exercitam essa fé. E é justamente nessa questão da prática, do exercício da fé, que eu queria pontuar para que pudéssemos entender bem essa questão de por que, na minha opinião, a filosofia ela é uma imagem da fé cristã. Porque justamente a filosofia é algo teórico. Mesmo quando nós falamos de filosofia prática, ainda assim nós estamos falando sobre uma teoria acerca da prática. A prática mesmo é diferente e muitas vezes não envolve nenhum elemento filosófico. E esse seria realmente o ponto. A filosofia é importante, mas ela é como que uma imagem do cristianismo.